Boa tarde a todos e a todas. Estamos muito felizes de acolher vocês, o público que está participando do nosso evento e ainda mais receber nessa tarde as professoras Áudrea Albuquerque Leal e a professora Rosalice Pinto para compor essa mesa sobre multimodalidade e multiletramento, um caminho para o ensino de leitura de textos multimodais. Neste primeiro momento, eu quero falar um pouquinho da experiência acadêmica e profissional de cada uma das professoras, e na sequência a gente passa a palavra para a Áudrea, que começará a apresentação dela. A professora Áudrea Albuquerque Leal é doutora em Linguística pela Universidade Nova de Lisboa, especializada em teoria do texto, tanto é que ela tem trabalhado no Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, justamente integrando a equipe do grupo Gramática e Texto. Atualmente ela desenvolve um projeto de pós-doutoramento financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, onde ela está podendo desenvolver a pesquisa em torno do funcionamento da multimodalidade em textos do português do Brasil e do português europeu. Então, essa oportunidade tem oferecido a ela condições de pensar principalmente as questões de ensino, que a estão interessando bem de perto. Ela tem desenvolvido trabalhos na área de linguística, do texto e do discurso, e tem trabalhado dentro do quadro metodológico do interacionismo sociodiscursivo, da linguística aplicada ao ensino do português e da semântica enunciativa e semiótica visual, com bastante interesse aí na gramática do design visual. Então, é uma autora que tem publicado bastante, tanto em Portugal quanto no estrangeiro, e certamente trará uma enorme contribuição para a nossa tarde de reflexões. A professora Rosalice Pinto é uma grande colega, tenho a maior satisfação de estar mediando essa mesa. É do Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade, da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e também integra o Centro de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa. E a Rosalice é uma pessoa muito ativa aqui no Brasil, participa de muitos eventos, e a gente tem tido aí a oportunidade de poder encontrar textos dela em diversos ambientes, no ambiente acadêmico, no ambiente de ensino, porque justamente ao fazer o pós-doutoramento dela na Universidade de Genebra, ela pôde pensar em particular sobre as questões de didática de ensino da língua. Eu tenho certeza que na companhia dessas duas pessoas maravilhosas e pesquisadoras comprometidas com a educação, nós teremos uma tarde muito agradável. Então, eu passo a palavra para a Áudrea, para receber a todos e iniciar sua apresentação. Muito obrigada, Áudrea. Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos organizadores do 6º Seminário Nacional de Alfabetização, do primeiro Congresso Internacional de Estudos Discursivos, pela oportunidade de poder estar aqui discutindo os nossos trabalhos e temas tão atuais, como, por exemplo, a multimodalidade e o multiletramento, e tenho certeza que vai ser muito gostoso essa partilha, E se tiverem alguma dúvida, vou começar. Hoje eu vou incidir sobre o ensino da leitura em textos multimodais, e para isso, particularmente, vou trabalhar com o gênero cartoon, que em Portugal chamam cartoon, aqui no Brasil chamam charge, Tá, também deixo o meu endereço de e-mail, porque se alguém tiver alguma dúvida e quiser escrever com N questionamentos, estou aberta, não precisa pedir permissão, podem escrever, tá bem? Então, o que eu gostaria de começar o meu trabalho é de um ponto de partida, O ponto de partida é a noção de texto, Ou seja, a língua em uso,
e, desse modo, temos o texto como atividade global da comunicação, produto da interação humana em situação de comunicação. Então, aí temos uma noção de língua, que é uma noção de língua em uso, ok? E o segundo ponto de partida é que a língua em uso na sociedade, ele convoca essa língua em uso na sociedade, ela é através dos textos, e esses textos convocam diferentes modos semióticos, verbais e não verbais, para que realmente haja a funcionalidade dessa língua na sociedade, certo? E é nesse sentido que nós pensamos a noção de textos multimodais, ou seja, os textos multimodais são todos os textos que congregam diferentes modos semióticos, ou seja, congrego verbal e outros modos semióticos que eu vou chamar todos de não verbais, e daí temos o grande campo, que é o da multimodalidade e multissemiótica. Bom, eu coloquei essas duas noções de multimodalidade e de multissemiótico, porque, no fundo, essas noções são similares. Elas referem-se aos diferentes modos semióticos, por isso que diz multimodalidade, ou aos diferentes elementos semióticos que estão no texto. E temos aí o multissemiótico. A questão da diferença desses dois vai ser incidir sobre o campo teórico, né? A multimodalidade, ela tem uma marca teórica aplicada aos textos e discursos, que vem da semiótica social. E o multissemiótico, ele é mais abrangente, né? Ele alberga outros campos semióticos. Então, a diferença é basicamente de onde surge o termo, né? Lembrando que os dois termos têm o mesmo significado, né? Então, só queria deixar claro, porque depois nós vamos ter os documentos oficiais que reconhecem exatamente a diferença, a existência desses diferentes códigos semióticos. E uma vez que ele reconhece nos textos esses diferentes códigos semióticos, traz para os documentos oficiais vamos dizer, a aceitação desse princípio e a inclusão desse princípio no ensino, né? Então, nós vamos ter, eu trouxe duas realidades, que é a do Brasil, que nós vamos ter, que vocês já conhecem, né? Nós vamos ter, num primeiro momento, os PCNs, e agora temos a Base Nacional Comum Curricular, conhecida como a BNCC, que vai no mesmo caminho dos PCNs, são complementares, né? E a Base Nacional Curricular, ela faz vamos dizer assim, ela traz o termo multissemiótico, traz o termo semiótico e agrega a análise linguística. Então, nós vamos ter não só uma análise linguística, mas uma análise linguística / semiótica, exatamente para dar conta desses diferentes códigos semióticos. E ao aliar o termo semiótico ao lado do linguístico, ela diz mais, ela diz que esses elementos vão estar em interação. Eles não são separados, eles não são analisados assim, eles não funcionam separadamente dentro do texto, mas eles estão em interação para que aquele texto tenha uma funcionalidade na sociedade. Em Portugal, acontece exatamente a mesma coisa. Tivemos os programas e metas curriculares, né? Que foi em 2014. Em seguida, temos o perfil do aluno, que é já lançado posteriormente, mas é no complemento a esses programas e metas curriculares de português. E, recentemente, tivemos as aprendizagens essenciais. E essas aprendizagens essenciais vão também no encontro desses programas e metas curriculares e vai auxiliar
como documento oficial do ensino. E nós temos aqui, eu trouxe da BNCC, nas competências gerais da educação básica, lembrando que a educação básica tanto se refere ao ensino médio, secundário, como ao ensino fundamental, essa quarta competência, que é utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos da linguagem artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levam ao entendimento mútuo. Então, aí nós temos os dois aspectos. Nós temos o uso de diferentes linguagens em diferentes contextos e o reconhecimento que existem essas diferentes linguagens que estão em interação. Para Portugal, como são 3 documentos, eu trouxe apenas o perfil do aluno, trouxe uma área de competência, né, que ela é transversal a todos os ciclos. Então, eu trouxe ela para exemplificar exatamente isso. A utilização de diferentes linguagens, né, e símbolos associados às línguas, e também a aplicação destas linguagens, de modo adequado aos diferentes contextos de comunicação. Então, nós temos aí uma confluência no ensino, tanto em Portugal quanto no Brasil, para o reconhecimento das diferentes linguagens e para o uso dessas diferentes linguagens na sociedade. E chama a atenção que aqui o perfil do aluno usa mesmo a palavra multimodal, ok? Então, esses aspectos, essa chamada de atenção, vamos dizer assim, ou essa trazida, essa problemática para os documentos oficiais, esse reconhecimento, levanta algumas problemáticas, né? E eu vou citar algumas aqui, né? Como ensinar multimodalidade? Né? De repente disseram, não, é preciso aliar os diferentes linguagens. Mas como é que se ensina isso? Como lidar com elementos que geram significados sociais e até mesmo ideológicos? Né? Como é que nós vamos lidar com a questão dos significados sociais, principalmente nesse contexto mundial que estamos a viver, que passa por processos complicados, né? Em terceiro, de que modo podemos ensinar leitura crítica a partir da multimodalidade? Né? Porque a multimodalidade ela não é só uma questão de dizer o que significa aquela figura. Não, é perceber também com que objetivo ela foi utilizada ali naquele texto. Então, com que objetivo se utiliza esses diferentes modos semióticos? Quando eu falo de multimodalidade, eu não estou falando só do visual, eu estou falando da língua também. Né? Então, a língua é um modo semiótico e a língua vai interagir com outros modos semióticos. E por isso que há uma multimodalidade ou um multissemiótico, ok? E diz aqui, os exames cuidadosos de textos multimodais criam oportunidade para os professores mostrarem aos alunos que há um propósito comunicativo na associação dessas linguagens. E isso é que faz com que a leitura seja crítica, é exatamente mostrar esse propósito comunicativo. Né? E por que o autor do texto utilizou essa combinação de linguagens? Qual é o propósito que ele tinha? Ok? Então, um grupo de pesquisa no Canadá, que tem trabalhado muito eles chamam literacia, que a gente chama de letramento multimodal, e elas dizem, novos desafios são criados, especialmente à escola, por causa do aumento de novas formas de tecnologia diversificadas, originais, interativas, e dessa forma mais complexas. Como resultado, reconhecem que o ensino da leitura e da escrita
dentro de práticas sociais, devem considerar a articulação do verbal e não verbal nas práticas pedagógicas. Então, já não é mais, não podemos mais fugir. E isso traz implicação para os professores, né? Como é que eu posso ensinar essa articulação do verbal e não verbal, ok? Na minha prática pedagógica. Então, é em busca desses questionamentos e dessas problemáticas que eu trago aqui a minha proposta para discutirmos juntas como é que nós podemos realmente pensar o ensino do texto multimodal e aqui especificamente na questão da leitura, ok? Então, nós temos que o ensino da multimodalidade já é um dos pontos reconhecidos pela semiótica social, que é o do Kress e Van Leeuwen. Então, eles reconhecem que existe um conhecimento que habilita o leitor na compreensão dos textos multimodais, para que eles sejam coerentes e gerem sentido. Então, essa compreensão dos textos multimodais vai muito mais além do que só uma interpretação de imagens, certo? E é isso que nós pretendemos aqui, é dar ferramentas para podermos trabalhar com esses textos, ok? Então, é o que nós vamos chamar de multiletramento, e eu opto por letramento, em Portugal eu uso o termo literacia multimodal, e eu vou explicar por quê, certo? Quando falamos em multiletramento, há duas acepções, né? A primeira acepção refere-se exatamente a essa multiplicidade de usos comunicacionais nas sociedades modernas. Então, temos aí um desenvolvimento de um letramento cultural e social. A segunda tem a ver com a multiplicidade de linguagens. Então, a primeira refere-se à multiplicidade de usos, então, há mais de um letramento na sociedade, e a segunda refere-se à multiplicidade de linguagem que integram os textos, que é exatamente quando estamos no campo da multimodalidade. Então, para não haver essa ambiguidade, eu optei pelo termo letramento multimodal, que isso incide apenas na segunda, apenas não, né? Porque quando estamos a trabalhar com letramento, de certa forma, estamos também a trabalhar com diferentes letramentos. Mas eu quero chamar só a atenção como é que vamos desenvolver o letramento com textos que trazem essa multiplicidade de linguagem, ok? Então, o desenvolvimento da leitura escrita em textos multimodais. É nessa acepção que eu uso o letramento multimodal. Então, para fundamentar essa proposta, eu fui buscar o interacionismo sociodiscursivo, como a professora Isabel falou, que eu trabalho com o ISD, certo? E também com a Escola de Geneve, fui buscar o modelo didático do gênero, certo? Em seguida, fui buscar as noções da semiótica social aplicada ao ensino, né? Na relação dessa semiótica social com a multimodalidade. E no terceiro momento, quer dizer, no terceiro momento aqui, né? Mas está interligado, é a noção de leitura, né? De que a noção de leitura em textos multimodais ela é mais ampliada. Nós temos também leitura em contexto mediático e leitura em multimodalidade. Com relação ao contexto mediático, é interessante, porque a própria BNCC, ela traz o campo, né, do médio jornalístico, da mídia jornalístico, né, para o ensino. Né? Então, ela dá ênfase a esse conjunto de textos que circulam no campo mediático. Né? E nós vamos ver como o trabalho com esses textos realmente traz princípios que estão agregados, uma leitura crítica, questões ideológicas que são naturais desses textos, ok?
Pronto, no interacionismo sociodiscursivo, eu vou passar muito rapidamente, porque vocês já devem conhecer, não é? Há um enfoque na análise descendente. Essa análise descendente, ela parte da sua correlação com das atividades de linguagem que vão estar presentes nos gêneros textuais, que, por sua vez, vão ter esses gêneros, vão se presentificar em textos empíricos, ok? Então, nos pressupostos teóricos do ISD, é muito importante a questão da produção textual, porque o indivíduo, numa determinada ação de linguagem, ele é um agente produtor, e essa ação da linguagem ela é sempre produto das atividades humanas. Então, quando estamos numa determinada ação de linguagem, tomamos duas atitudes. Uma é a escolha do gênero, e a segunda vai ser exatamente como é que esse gênero vai se organizar. Que aí vamos ter os elementos da arquitetura textual, ok? A noção de gênero também traga a noção de gênero da Escola de Geneve, né? Que é o gênero como ferramenta didática. Né? Então, do ponto de vista do uso e da aprendizagem, ele pode, assim, ser considerado um mega instrumento que fornece um suporte para atividades, as situações de comunicação e uma referência para os aprendizes. Então, eu parto do princípio de que o gênero é uma ferramenta didática para o ensino da língua. E, no caso aqui, em particular, para o ensino da leitura em textos multimodais, ok? Então, nós temos aqui que a elaboração de modelos didáticos de gênero como um instrumento efetivo para a transposição didática do conceito de gênero e de suas manifestações, ok? Em contextos específicos. Depois eu fui buscar a semiótica social, principalmente a noção de signo da semiótica social, que, por sua vez, foram buscar em Saussure, que é a noção de signo, que o signo é igual ao significante mais significado, só que a semiótica social, ela traz um diferencial que é o social, e eles vão dizer, os autores, que esse significado é gerado socialmente, ok? Então, a imagem constrói significados, e esses significados são sociais. E isso é um dos pontos de diferença da semiótica social para as outras semióticas. É a questão do social. A semiótica social vai buscar o social para interpretar os significados que são geridos nos textos, ok? Eu trago aqui uma citação do Kress e do Van Leeuwen, né? A unidade de linguagem é uma construção social, é um produto cultural, é um produto histórico-cultural, certo? E eles, por sua vez, dizem, o signo não encerra em si um significado fixo, mas é construído socialmente. E é nesta construção que esse signo vai adquirir significações possíveis, tanto quanto forem possíveis os seus contextos. Então, de fato, não é possível trabalhar com multimodalidade a partir de significados fixos, porque eles são construídos socialmente. Então, a gente vai exatamente adquirir qual é o significado social que está sendo ali posto no texto, né? Aquela imagem, ela traz um significado social, qual é esse significado social que a imagem traz? E depois, falando bem rapidinho, o Kress e Van Leeuwen vai trazer a gramática do design visual e das funções da linguagem, que é representacional, interacional e composicional, né? E que nós temos a noção de leitura. Eu trago aqui duas noções do Marcuse, né? Dizendo que compreender bem um texto não é uma atividade natural, ela precisa realmente ser ensinada, ela exige habilidade, ela exige trabalho, ela exige interação, né? E ela não é apenas uma ação linguística, ela é muito mais do que isso, ela é uma forma de
inserção no mundo, uma forma de agir sobre o mundo, uma forma de compreender o mundo. E isso tudo dentro de uma cultura e de uma sociedade. Então, isso aqui é a leitura, né? As outras coisas são só decodificações, não é? E para ensinar a leitura crítica, tem que realmente ir para esse outro patamar. Depois nós temos a noção de leitura em textos midiáticos, que é exatamente essa atividade de recepção de um gênero mediatizado. Há novos gêneros que estão surgindo e que são mediatizados, certo? Além daqueles canônicos, né? Além da reportagem, da notícia, que a gente já sabe que circula num ambiente mediatizado, há novos gêneros que começam a entrar no ambiente mediatizado, ou seja, são todos os gêneros que fazem parte desse grande campo mediático. E depois nós temos mediatizado como algo que tem em seu suporte uma difusão de informação, ok? Pronto. Então, para essa proposta, a leitura no texto multimodal se fundamenta em 3 eixos principais, né? Eu comecei do segundo eixo, que é as relações entre que a gente vê e o que estamos a ver. Sempre criamos uma interação com o que vemos. Esse terceiro eixo, que é a disposição dos elementos, como se organiza esses diferentes elementos dentro do texto, e por fim, o primeiro eixo, que é o eixo representacional, né? Que é o que eu chamo de temático representacional, que vai ser ou de uma ação social ou de um conceito social, ok? E aí nós nos perguntamos o que está sendo representado no texto. Então, quando falamos em multimodalidade, pensamos o que está sendo representado no texto, como é construída essa interação no texto e como é que se organiza esse texto, ok? Um aspecto diferente do ensino da multimodalidade é exatamente a construção de sentido durante a leitura, porque o fato de ser um texto multimodal permite que essa leitura siga várias orientações e trajetórias, certo? E essas orientações e trajetórias se alteram e complementam. Essa citação é da Regina Delisola, e ela vai falar que todo o processo de leitura pode ser tomado de várias trajetórias, pode ter várias trajetórias, mas isso é particularmente imprescindível, particularmente verdadeiro, vamos dizer assim, quando estamos trabalhando com textos que congregam mais de um modo semiótico, ok? Que é o texto multimodal. Então, os textos com um certo grau de multimodalidade permitem estabelecer um percurso de leitura que não vai ser linear ou tão linear. Ele pode ser linear, mas não necessariamente ele tem que ser linear. Ele permite outros percursos, ok? Então, nós temos aqui que a minha proposta para o ensino de leitura, ela assenta em 2 tipos de operações mentais, certo? Que é o reconhecer e construir. Isso já o Chances Miguel já tinha dito que a compreensão textual realmente incide nesses 2 processos de reconhecer e construir. E eu fui buscar essa noção do Chances Miguel e apliquei numa perspectiva textual, certo? Então, nos textos, nós também fazemos esse duplo processo na interpretação textual. Nós reconhecemos e nós construímos, ok? Então, vamos ver lá. O que nós reconhecemos? Nós reconhecemos o gênero que estamos a trabalhar, né? Nós reconhecemos a atividade que esse gênero, de onde esse gênero surgiu, né? Nós reconhecemos o suporte que esse gênero circula, em que suporte ele circula, né? Nós reconhecemos o contexto no qual esse gênero circula também, certo? E também nós reconhecemos questões linguísticas, tais como o vocabulário, por exemplo, ok? Que são questões de ordem
sistêmica. Mas nós fazemos também o processo de construir. O que nós construímos? Depois que nós reconhecemos o gênero, a atividade, suporte, contexto, nós vamos construir as relações entre os elementos do texto. Nós vamos construir proposições, certo? E nós vamos construir pontos de vista, ok? Então, nós construímos esses três elementos principais, ok? Então, para o ensino da leitura crítica no texto, né? No texto multimodal. Como é que isso acontece? Então, reconhecemos e construímos. Reconhecemos o gênero e sua correlação com as atividades, nós reconhecemos o contexto, eu pus aqui físico e social, que foi buscado do ISD, e nós construímos as relações entre texto, inferências, juízos de valor, certo? Sempre em interação. Isso vai ser construído e vai ser sempre esse processo em interação, ok? Então, outra coisa é a ênfase no percurso interpretativo do leitor. Uma vez que o texto multimodal ele permite mais de um caminho para essa interpretação, o percurso interpretativo do leitor ele vai, de uma certa forma, ser conduzido pelo autor do texto e pelos elementos multimodais. Então, nós vamos ver, nessa nossa proposta, o ensino da multimodalidade a partir do ensino do gênero, a saliência, que é uma característica que você põe em destaque como determinante no percurso do leitor, e aí perguntamos o que mais chama a atenção, e vamos do plano global até um plano mais micro, que são os níveis de trabalho didático, ok? E depois, por fim, a interação entre os diferentes elementos do texto. Bom, eu vou apressar, porque eu estou vendo o tempo passar, e só dizendo que o gênero ele é essencial para trabalhar questões de multimodalidade, porque ele vai congregar realmente em sua gênese a questão da semiotização verbal e não verbal. E isso vai estar organizado numa ferramenta genérica, né? Esse gênero ele vai organizar esses elementos e vai relacionar esses elementos com a sua função, ok? Em sociedade. Então, o ponto de partida é o gênero, ok? Temos agora aqui o primeiro passo, é reconhecer as questões contextuais, trago aqui algumas, e em segundo passo vai ser construir as relações, que são de 5 tipos, linguísticas, representacionais, temáticas, interpessoais e inferenciais, ok? Então, vamos entrar agora no exemplo, que é no cartoon. Para trabalhar com este cartoon, ou charge, quando eu falo cartoon, estou me referindo a charge também, eu fui buscar a habilidade, né, de língua portuguesa, essa habilidade em particular 5, que diz inferir e justificar em textos multissemióticos, tirinhas, charges, memes, gifs, o efeito de humor, ironia e ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos icográficos, de pontuação. Então, eu vou trabalhar em cima dessa habilidade, porque eu fui buscar uma charge e vou trabalhar a construção, como é o efeito de humor dessa charge, como é que é construído. Então, em primeiro lugar, trago a minha charge para a sala de aula, para que todos conheçam. Então, vamos conhecer quais são as características dessa charge, em que contexto é que ele está sendo utilizado, ou qual é o seu suporte. Então, no caso, a própria BNCC, ela coloca do 1º ao 5º ano a charge
no campo de autoral, né? Mas do sexto ao nono ano vai trazer a charge para o campo jornalístico midiático. Então, é um gênero que é possível ser trabalhado em vários anos. Então, depende da complexidade do que o professor queira dar, ok? Então, nós temos que a charge, ela só funciona se houver 3 elementos. É a presença da imagem, tem que ter o não verbal, né? É um gênero reconhecidamente multimodal, né? É a construção do humor. Esse humor é um humor crítico, a charge sempre vai ter a crítica por trás, não é? E é um tema, sempre de um tema atual da sociedade. Então, ele é altamente ancorado na sociedade, ok? Então, eu trago aqui uma charge, ou cartoon, de Portugal, né? De um cartunista chamado Luiz Afonso. Ele escrevia uma série para uma revista que era um encarte de um jornal, que é a Pública, e escrevia para o jornal Público, certo? E essa série dele se chamava Sociedade Recreativa. Então, a primeira coisa que acontece é que o nosso olhar é atraído para o visual. Isso sempre acontece. O nosso olhar vai ser atraído pelas imagens, certo? Como nós temos o processo de leitura ocidental, nosso processo de leitura vai ser da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, isso é feito de um modo muito rápido. Primeiro, nós aprendemos o texto, né? Depois, nós subimos o nosso olhar e começamos o nosso processo de leitura. O impacto da pegada de várias espécies na superfície terrestre. E depois nós temos o cão e a imagem da pegada. Temos o elefante e a imagem da pegada, o urso e a imagem da pegada, o macaco e a imagem da pegada, o leão, o macaco e a imagem da pegada. Até aí, pegada é realmente pegada. E depois temos o homem. E aí a quebra da expectativa. E é exatamente aí que vai ter, vamos dizer assim, a conclusão do humor que foi construído a partir do impacto da pegada e do verbal com o não verbal, ok? Então, vamos ver os elementos, primeiro, contextuais, né? A atividade. Há duas atividades associadas, é a atividade mediática e podemos dizer também humorística, porque muitas vezes, quando o cartunista é conhecido e tudo, esse cartoon passa a ser, vamos dizer, passa por exposições, pode ser expostas em outros locais, saindo do campo do jornal, da revista, que é normalmente onde ele primeiro circula. Depois nós temos o gênero, né, que é o cartoon, para Portugal, a charge. Nesse caso, eu estou usando um gênero que é de suporte de papel. Há muitas charges agora em suporte digital, que alia outros recursos que o papel não dá, que é o movimento, não é? O movimento, por exemplo, do personagem. Depois nós temos o contexto físico e social, nós temos o autor Luiz Afonso, a data e o lugar de circulação, a data em que foi publicado esse cartoon, que é o 22 de 1 de 2006, a revista é semanal, e aí temos o objetivo, que é comentar um assunto da atualidade com humor. E agora nós vamos ver como é que esse humor é construído, ok? Trabalhamos a questão de reconhecimento, e agora nós vamos trabalhar com o percurso interpretativo, né? Que é construir. Em primeiro lugar, nós temos que as imagens são polarizadas, né? Então, quando as imagens aparecem polarizadas, o que é isso? É quando aparece assim, uma ao lado da outra, ela vai obrigar um processo de leitura ocidental, da esquerda para a direita. Se a imagem for centralizada, você já não faz esse processo da esquerda para a direita, você vai do centro para a margem, ok? E isso é um recurso multimodal que vai determinar o teu processo de leitura, ok? Em segundo lugar,
temos que fazer a analogia do impacto da pegada, ok? Porque aí estamos a trabalhar com a ambiguidade do termo pegada. Nós temos os dois sentidos de pegada. Nós temos o sentido da pegada literal, que é mesmo uma pegada, e temos esse sentido expresso de dois modos. Pelo modo verbal, quando diz cão, né? Aí, e depois temos pelo modo não verbal, quando apresenta a pegada do cão, ok? Então, esses dois elementos vão se complementar. E depois nós temos a última, que é uma pegada do homem. Primeiro, temos o simbolismo, né, ou a representatividade da terra. A terra aí está... como é que a erosada, né, com erosão, ou seja, porque é um processo que a terra era fértil e deixou de ser, e depois a pegada do homem é uma pegada com sapato, né? Então ela não é uma pegada natural. Não estamos falando aí da pegada natural do homem. E aí nós temos que associar a questão da pegada ecológica, que foi um termo criado em 1992 para medir a quantidade de recursos naturais gastos por determinadas populações. Ok? Além disso, nós podemos trabalhar com a questão do valor do sintagma nominal. Quando temos a presença de um sintagma nominal, nós temos um valor genérico, ou seja, ele marca uma afirmação genérica, que vai ser verdade, ou seja, uma verdade em todos os tempos. Não há uma temporalidade marcada, certo? É como se fosse um presente sempre. Então, temos aí o impacto da pegada de várias espécies na superfície terrestre. Nós temos aí um sintagma nominal com valor genérico, certo? Isso faz com que haja uma modalização epistêmica, ou seja, o posicionamento do autor, uma afirmação que ele faz vai ser de onde ele parte de verdade, né? A verdade é que o impacto, de mostrar o impacto da pegada de várias espécies na superfície terrestre. Então, isso reforça a questão de que ele realmente está a lidar com o termo pegada. E aí temos a pegada nos dois sentidos, não é? Temos o efeito de humor, não é? Pela duplicidade da palavra pegada, e a sua relação com as imagens, ok? Então, temos que construir essa relação entre o não verbal e o verbal, né? Esse texto em particular, ele não há elementos por exemplo, o ângulo é frontal, não há elemento, não há olhar, não traz um personagem com um olhar, isso traz outras implicações que esse texto aqui não traz, ok? Então, vamos ver, para terminar, né, as questões contextuais, retomo aqui, e o plano de análise, aqui eu detalho mais. Por quê? Porque aqui estou aplicando não apenas a esse texto, mas a todos os textos multimodais, né? Então, como é que você trabalha? Você trabalha o conteúdo temático, você trabalha o conteúdo temático tanto do verbal quanto do não verbal. Você vai ter um nível de análise linguística, por exemplo, trabalhar tempos verbais ou pronomes, ou construção referencial. E essa vai ter sua semiotização na língua e também, muitas vezes, vai mostrar como há uma representatividade desses elementos visuais. Por exemplo, no caso ali, a nossa construção do referente, da pegada com o símbolo de representatividade desta pegada. Então, o autor ele traz os dois conceitos. Depois nós vamos ter também o nível enunciativo,
não é, do posicionamento do autor, e aqui podemos fazer perguntas se há uso de citações ou não, e depois, por fim, trabalhar com o seu posicionamento pessoal diante dos textos, ok? Então, nós temos aqui num plano não verbal, eu estou mesmo a acabar, que vê o nível representacional da imagem, conexão com o que vê, a estrutura verbal, ok? Sempre em interação os dois elementos, e para concluir, se queremos construir uma leitura crítica, nós vamos ter mesmo que incidir em 4 pontos: percepção de fatores contextuais e sua inscrição nos textos, a relação dos diversos elementos do texto, captação da ideia central do texto, posicionamento do leitor diante deste texto, ok? Então, deixo uma citação aí, que é porque deve-se ensinar multimodalidade, certo? E eu só vou ler o final, por motivos de tempo, que é o surgimento atual de uma literacia mediática, eles chamam literacia ou letramento mediático verdadeiramente multimodal e idealmente crítica, impõe à instituição escolar uma mediação totalmente transformada da comunicação humana, do ler, escrever e dizer. Então, é necessário realmente fazer essa junção entre o verbal e o não verbal, ok? Para que nós possamos formar multileitores, para que eles, de fato, tenham um posicionamento diante daquilo que eles veem, né? Para que eles possam ter uma posição crítica diante do visual, que o visual tem um poder de passar a informação muito mais rápida do que o verbal, que é um processo mais complexo. E isso faz com que muitas vezes não haja esse posicionamento crítico diante do que estamos a ver. E não, precisamos ensinar os alunos a se perguntar sobre tudo que estão vendo, se realmente é o que eles estão vendo, né, para ter essa posição crítica. Então, quero agradecer, deixar a bibliografia e é só. Obrigada. Muito obrigada, Áudria. A sua exposição foi extremamente técnica, cheia de detalhes e de sugestões, né? Então, nós agradecemos muito pela sua apresentação. E eu vou deixar as perguntas para o final. Assim, a gente escuta a professora Rosalice e aí discute todas as questões que foram apresentadas no momento final. Pode ser assim? Então, Rosalice, por favor, abra sua câmera. Que alegria reencontrá-la. Muito bom. E nós Tá teremos junto certamente... com pessoas tão queridas. E teremos certamente uma tarde muito rica com a complementação que você trará para o tema agora. Fique à vontade. Muito obrigada, professora Isabel. Vou tentar aqui fazer o compartilhamento de tela. Não consigo, por favor. Obrigada, obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a professora Isabel Azevedo, né, ao professor José Ricardo, professora Eulália, que, pelo convite, né, de fazer parte dessa mesa redonda intitulada Multimodalidade e Multiletramento, um caminho para o ensino da leitura em textos multimodais, junto com a minha amiga, professora Áudria Albuquerque Leal, e o professor Everton Pereira dos Santos. É um prazer enorme estar partilhando com vocês algumas dessas inquietações, né? Sempre o meu foco foi a linguagem aplicada, né? A linguagem aplicada a questões sociais, questões midiáticas, jurídicas, e por isso o título desse trabalho
discursos discriminatórios, enfoque suas manifestações multimodais, a prática de um letramento cidadão ativo. Eu peço desculpas aí pelo título, letramento cidadão, estamos aí numa inquietação em termos de renda cidadã, que não tem nada a ver, é um outro sentido, por favor. Né? Quando foi dado esse título, já era, foi muito antes disso tudo. Tá? Então, eu gostaria, para começar, para começar, o princípio da igualdade, como afirma Novaes, 2011, um dos princípios estruturantes e basilares dos textos constitucionais. Na verdade, o sentido desse princípio se refere à vedação de privilégios e discriminações. Como ele mesmo afirma, ninguém pode ser beneficiado, privilegiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever. Não se trata apenas de proibir discriminações, mas também de proteger as pessoas contra discriminações, né? O que evidencia a Constituição da República Portuguesa, no artigo 26º, número 1, né? Em 1976, e também a Constituição Federal de 1988, aqui do Brasil, né? O que se verifica, infelizmente, né, e que mais se vê atualmente, é que tal princípio é pouco operacional no espaço público, no qual ecoam vários discursos discriminatórios nas diversas práticas sociais, inclusive na política, né? Passando. Em função disso, que o nosso plano de apresentação vai ser, primeiramente, eu vou apresentar algumas questões, né, algumas inquietações. Em seguida, passamos para o referencial teórico, os aspectos metodológicos adotados, e eu trouxe, a título de exemplo, 2 exemplares, né? Um outdoor político para vocês, como gênero textual, uma postagem partidária recente nas redes sociais de um partido que vocês não devem conhecer, que se chama Chega, aqui de Portugal. Apresentaria algumas análises e algumas considerações. Próxima. Bom, na atividade política em especial, né, os partidos de extrema-direita assumem cada vez mais um protagonismo preocupante, ancorado no discurso anti-refugiados, anti-migração e minorias étnicas, pautado em polêmicas de diversas ordens. Em Portugal, 2 partidos ancoram-se nessa esteira, que é o Partido Nacional Renovador, que é o PNR, e o Chega, tá? O último, em especial, vem entrando de rompante, como a gente diz, na cena política, a custo principalmente do mediatismo provocado pelo seu líder. Face à relevância dessa temática da discriminação, né, discriminação em âmbitos diversos no cenário mundial, esse trabalho centrado fundamentalmente no interacionismo do sociodiscursivo, mas centrado também em contributos da análise crítica do discurso e de categorias analíticas da gramática do design visual, e ainda de algum embasamento jurídico, teórico, apresenta 2 objetivos. Em primeiro momento, nós vamos descrever alguns aspectos multissemióticos utilizados por partidos políticos de extrema-direita, portugueses, para fomentar uma espécie de populismo de natureza discriminatória no espaço público. Em segundo lugar, mostrar de que forma uma abordagem multiperspectivada do texto, quer dizer, abrangendo várias interligações, né, ligando questões sociais com questões linguísticas, questões políticas, podem vir a contribuir para o desenvolvimento do que nós chamamos de letramento cidadão. Que, na verdade, é muito interessante o que a Áudrea falou, foi a fala anterior, né? Nós temos essa, vamos dizer, a necessidade de fazer com que o aluno tenha uma leitura crítica, né, acerca de tudo aquilo que ele faz, de forma exatamente para que ele se insira no seu mundo atual, no mundo em que ele vive, né, no contexto político-social em que ele está, né, exatamente para transformá-los, né, que é esse o objetivo, né. Bom, nosso referencial teórico do interacionismo sociodiscursivo, baseado nisso,
Áudrea já foi para um lado, que é importante, compartilhamos o mesmo quadro teórico, né, de Broncar e todo o grupo de Genebra. Para nós, consideramos o texto, né, como uma unidade comunicativa global, e todo o texto está inserido num gênero e está inserido em determinada atividade social. E, de certa maneira, quando nós produzimos um texto, nós fazemos inferências, né, em cima de representações coletivas que temos, exatamente, porque nós aportamos já ao longo da nossa vida, do nosso estado, por estarmos em sociedade, algumas representações coletivas acerca de determinado tema, acerca de determinada questão, né? E nós, de certa maneira, reativamos e reatualizamos essas representações coletivas em função das nossas representações individuais. Dentro do quadro ISD, o texto é uma unidade praxeológica, porque ele, de certa maneira, ele está inserido num contexto social, numa atividade, e com isso ele é coibido por essa atividade, mas, ao mesmo tempo, ele é psicossocial cognitivo, porque ele é oriundo das nossas representações coletivas e individuais, tá? E também tem uma componente plurissemiótica, né, que abarca diversos modos semióticos. Então, o texto abarca tudo isso, por isso a complexidade de trabalhar com o texto, né? Passando. Outro aspecto que para nós também vai ser importante vai ser a questão da arquitetura textual, né, que a Áudrea também já colocou. De acordo com o ISD, nós temos na produção textual, além de toda essa questão do contexto de produção, nós temos a materialidade dessa organização, né? E nós temos os 3 níveis, que é a infraestrutura, mecanismo de textualização, mecanismo de responsabilização enunciativa, e todas essas estão interligadas na feitura e na materialidade textual. Evidentemente, quando nós vimos Broncar na altura, foi opção na altura não trabalhar com outros aspectos que nem o linguístico. Linguístico foi, vamos dizer, o reduto privilegiado, né, pelo grupo genebrino, mas hoje em dia se amplia cada vez mais com os trabalhos da Áudrea, trabalhos meus, trabalhos da Carla Teixeira, essa questão, estou dizendo de Portugal, né, em outros sítios, outros lugares, tais trabalhos já estão sendo feitos. Continuando. Ao próximo. Outro aspecto interessante para nós vai ser a análise crítica do discurso. E na análise crítica do discurso, né, principalmente com Verclauf, Van Dijk, o que nós observamos? Que a análise crítica do discurso, ela observa o modo como as estruturas específicas do discurso são organizadas para reproduzir a dominação social, quer façam parte de uma conversação, quer façam parte de uma reportagem jornalística ou de outros gêneros e contextos. Na verdade, o próprio discurso reproduz, traz essas representações sociais e abarca nessa sua materialidade, né? E a análise crítica do discurso, ela dá esse aporte para a gente que nos é importante, essa questão ideológica e essa questão social, né? Na verdade, é um tipo de pesquisa, análise crítica do discurso, que, como afirma Van Dijk, estuda prioritariamente a maneira pela qual o abuso do poder, a dominação e desigualdades sociais são produzidos, reproduzidos e resistidos por meio de texto e da fala, né? O aporte teórico, como sabemos, do ACD, da análise crítica, é centrada, sobretudo, no estudo dos aspectos que dizem respeito aos problemas sociais, e, por isso, para nós é tão importante trazer à tona, e, inclusive, com os trabalhos muito conhecidos, principalmente de Van Dijk no Brasil, sobre a questão do racismo, né? De que forma a comunicação social, principalmente os média, né? A mídia, ela traz e mostra as práticas de opressão e de exclusão, como bem pontua Van Dijk. Continuando. Bom, partindo disso, vamos
eu estou fazendo todo um percurso, né, mostrando para vocês onde que eu me situo. Eu me situo num percurso, né, porque, na verdade, acreditamos que a abordagem interteórica ela nos ajuda a melhor descortinar, né, e desconstruir o texto, porque o processo de leitura é um processo também de desconstrução, né? É um processo de, na interpretação, nós temos que desconstruir o texto até para reconstruir e, nas nossas representações individuais, reatualizarmos toda essa questão que foi desconstruída, né? A Áudrea agora já colocou para vocês a importância da gramática do design visual e ela traz o nosso aporte teórico para análise de outros modos semióticos através dos significados representacional, interativo e composicional. Não vou entrar muito nessa questão, porque já foi explicitada, mas o que interessa é que é nessa obra que é preconizada a relevância do estudo de todos os modos semióticos, não apenas o verbal, para o estudo dos textos, né? E dessa forma, as imagens, as cores, os gestos, os sons, enquanto recursos de representação, assim também como os elementos verbais, também carregam em si diversos significados, né? Então, para esses autores, nós temos o significado representacional, realizado de modo concreto ou abstrato pelos participantes, né? Podendo ser divididos em estrutura narrativa ou conceitual, vamos ver aí pelos exemplos. Depois nós temos o significado interativo, que estabelece a relação entre os participantes, as relações entre aquele que vê, o que é visto, a natureza das relações. E o sistema composicional, não é? Como que todos os elementos não verbais estão dispostos na materialidade na qual ele se apresenta, no suporte no qual ele se apresenta. Outro aspecto interessante também... O outro, por favor. O próximo? Isso. Um outro modo semiótico também que nos interessa muito é a questão da tipografia, né? Que vem sendo estudada também por Van Leuven, e a tipografia e as palavras tendem a influenciar o posicionamento do leitor. Como trabalhamos muito com a questão da argumentação, para nós a tipografia é um dado importante. O design gráfico deve estar em consonância com o propósito argumentativo, como aponta Gradol, 1997. Né? Essa questão é importante. Como os conjuntos tipográficos eles já apresentam um significado potencial, quando da produção textual, os designs gráficos já possuem algumas convenções socialmente estabelecidas e estabilizadas, e em função dessas representações, as escolhas são efetuadas. Por isso, o design tipográfico é tão importante nessa questão, e também na produção textual, e também na hora de lermos um texto, até para chamarmos a atenção do aluno, para quando ele ler um texto, ele prestar atenção também de que forma as letras estão sendo dispostas, porque elas dizem algo, né? E elas transmitem determinado ponto de vista do próprio agente produtor, como nós vamos ver. O quadro a seguir mostra, eu sei que está muito pequeno, mas aí, de acordo com o Van Leuven, e adaptado também de Flaviane Carvalho, que trabalha com a questão da tipografia, com as coisas há algum tempo, nós vamos ver o que cada tipo desse, você pode estudar o peso, a expansão, a inclinação, curvatura. Então, na verdade, essas questões tipográficas são importantes porque elas trazem para o texto alguma mensagem. E nós temos que, de certa maneira, descortinar também essa mensagem e mostrar a importância para os nossos alunos. Próximo. A semiótica social da cor ela é definida por Van Leuven, em 2011, como uma abordagem de como a manipulação de pigmentações e escalas de cor são usadas a fim de expressar sentimentos, comunicar ideias e promover até a interação social. Assim como outros recursos semióticos, é metafuncional em seus usos na produção culturalmente localizada dos signos,
como apontam Kress e Van Leuven, 2002. Então, na verdade, a cor ela pode estar a serviço tanto de uma metafunção ideacional, quanto uma metafunção interpessoal, quanto uma metafunção textual. Muitas vezes a cor ela nada mais é do que um articulador textual no universo, porque ela pode dar uma coesão, ela pode transmitir a determinado texto, e, em função da atividade em que ele esteja inserido, uma certa coesão textual. Tá? Nós vemos muito isso em outdoors partidários, por exemplo. O quadro a seguir, por exemplo, mostra esse sistema paramétrico também adaptado, né? Mostrando a questão do brilho, da saturação, da pureza, da modulação, diferenciação e temperatura, e de que forma as cores podem, em função das escolhas que são feitas pelo agente produtor, transmitir certo significado ao destinatário e aquele que vai descortinar aquele texto. Passando. Bom, do ponto de vista, realizado esse percurso teórico necessário para vermos o nosso percurso, né, analítico, passaremos a mostrar a parte empírica, né? Como é que nós fizemos essa parte empírica para mostrar para vocês? Quais são os aspectos metodológicos para que vocês tenham alguma noção? Primeiro, eu fiz uma recolha de textos de natureza política vinculados à campanha de marketing político de 2 partidos de direita portugueses, né? O Partido Nacional Renovador, como eu afirmei, e o Chega, né? Que é um partido mais atual. Tá? O Partido Nacional Renovador, o outdoor que eu trouxe é de 2007, e já do Chega, o material que eu já trouxe já é de 2020. Os textos recolhidos são relativos a gêneros textuais diversos e tinham como tema a discriminação xenófoba e racial. Os exemplares prototípicos escolhidos para análise versavam sobre essa temática e se caracterizavam pela configuração multimodal. Eu tive esse parâmetro na hora de selecionar. Um aspecto para mim importante é uma metodologia descendente de análise, como preconiza o quadro teórico ao qual nós nos filiamos, o interacionismo sociodiscursivo. Nós só podemos estudar a materialidade plurissemiótica, multimodal, a partir exatamente do contexto situacional. Temos que analisar o contexto para poder estudar essa materialidade, que muitos aspectos selecionados pelo agente produtor estão relacionados a essa inserção e são coibidos por isso, né? Então, essa metodologia de descendência de análise vai ser aquela que nós adotaremos. Então, começaremos pelo primeiro texto, tá? Exemplificativo. Esse texto, como sabemos, é um gênero, pertence ao gênero outdoor político, né? E, como sabemos, é um gênero que apresenta algumas características familiares, né? A foto do candidato, normalmente nós temos a foto de um candidato, às vezes, quando ele já é muito conhecido dentro do cenário político, essa foto é descartada, né? Mas, na maioria das vezes, vem a foto, tem uma identificação partidária, com o logo do partido, o site, né? Hoje em dia é muito comum, né? A proposta da campanha, enfim. Quer dizer, existem determinadas características que são expectáveis quando nós vemos determinado texto e identificamos aquele texto como sendo um exemplar de um gênero outdoor político, né? Agora, qual é essa contextualização? Essas são as características genéricas associadas ao gênero outdoor político. Agora, vamos ver um pouco dessa breve contextualização sócio-histório-política desse exemplar prototípico que eu trouxe para vocês. Aí vocês vão me perguntar, mas por que um exemplar prototípico? Por quê? Para mim, este é um exemplar representativo de vários gêneros políticos, gêneros outdoors políticos, né? Por isso ele é prototípico.
na verdade, ele é um agente, é um exemplar singular, é um texto singular relativo ao gênero outdoor político de uma forma genérica, né? E é esse texto com o qual vocês se deparam. Agora, só para vocês entenderem um pouco sobre a história do PNR. O Partido Nacional Renovador, eu só vou poder entender também a mensagem que está associada a esse partido quando nós nos depararmos com o próprio sentido do que é esse partido. É um partido de extrema-direita português, né, que foi lançado em abril de 2000 e tem como lema Nação e Trabalho e valoriza o espírito nacionalista português. O seu presidente, desde junho de 2005, é José Pinto Coelho. Inclusive, atualmente, esse partido teve o nome alterado para ERGT, em termos de mensagem para, vamos dizer, para um refrescar, né? Porque já estava cansado dessa associação com o PNR, e aí resolveram mudar a marca do partido partidário. No início de 2007, mais precisamente em março, o Partido Nacional, o PNR, né, deu início a uma campanha contra a presença de imigrantes em Portugal. O cartaz traz a imagem do líder do partido, José Pinto Coelho, à direita, com uma faixa em um fundo vermelho, Portugal aos portugueses, e apresenta as seguintes unidades textuais. Baixa de migração, unidade 1. Nacionalismo é a solução, unidade 2. E apresenta a imagem de um avião em voo, com uma legenda, façam boa viagem, unidade 3. Na verdade, esse cartaz surge numa época em que, na Assembleia da República Portuguesa, e só para também contextualizar, a Assembleia da República Portuguesa é onde são discutidos, né, todos os problemas, todos os projetos a serem implementados, todas as ações a serem implementadas pelo governo. Tá? E nessa Assembleia há reunião semanal de vários deputados de vários partidos. Tá? Só para vocês se situarem. Então, nessa época, né, a Assembleia da República, que decide sobre propostas de lei, sobre leis, na época tramitava uma lei que visava regularizar a legalização dos imigrantes em Portugal. O PNR e seus militantes se posicionavam contrários à aprovação dessa lei, uma vez que acreditavam que não se poderia promover políticas a favor da imigração enquanto houvesse portugueses em uma situação precária. Tá? Então, com isso, vocês percebem o contexto, até para poder entender essas multissemioses, né, que aparecem nesse cartaz. Próximo. Já? Na verdade, os aspectos que eu pontuei aqui situam um contexto de produção em qual tal outdoor político foi produzido. O agente produtor, que é o responsável pelo marketing do partido político, em função das representações coletivas e anseios do público-alvo, isso é uma questão importante, a questão das representações coletivas, eleitores insatisfeitos com a política migratória do partido em atuação, seleciona textualmente unidades verbais e unidades não verbais que possam cumprir o objetivo pretendido, criticar a política migratória vigente de forma a atrair eleitores insatisfeitos com essa política migratória e favoráveis à não aceitação do imigrante e aquilo que o PNR defende. Textualmente, como vemos, esse cartaz ele apresenta elementos verbais e não verbais a serviço dessa finalidade, que é uma das características próprias do próprio gênero textual outdoor político em questão. Na verdade, o que se percebe aqui, do ponto de vista da materialidade linguística, né, é que as UTs, eu chamo UTs as unidades textuais,
que são unidades. Quando eu digo unidades textuais, pode ser um sintagma nominal, pode ser até um parágrafo, pode ser um enunciado completo. O que importa é que tenha uma unidade de sentido, ela transmite uma unidade de sentido. Então, na verdade, as unidades textuais que são expostas caracterizam-se por se encontrar no domínio do expor, né? Como apregoado na teoria genebrina, pela teoria do ISD, ou seja, com implicação ou autonomia em relação aos parâmetros da ação da própria produção do texto que está em curso. Enquanto a unidade textual 1 basta de migração, né, com a presença do verbo bastar no modo verbal imperativo, funciona como uma espécie de modalidade intersubjetiva, estabelecendo um contato, né, com o interlocutor, com certo valor deontico. A unidade textual 2 e unidade textual 3, ao contrário, nacionalismo é a solução, né? Portugal aos portugueses, quer dizer, Portugal pertence aos portugueses, aí pode-se inferir essa questão de pertença com o verbo pertencer, estão os verbos, um verbo ser e o outro verbo pertencer, estão no presente gnômico, não é verdade? Então, com valor genérico, tá? Exatamente o expor autônomo em relação ao parâmetro da ação em curso, né? Então, o que nós temos? São estratégias verbais que estão a serviço de demonstrar a construção de um ethos partidário autoritário, nacionalista, né? Portugal pertence aos portugueses, né? Por isso, baixa de imigração, né? Porque o próprio nacional já é suficiente. Inclusive, nós poderíamos dizer que todas essas unidades textuais elas funcionariam como uma espécie de argumento para sustentar a própria conclusão desse cartaz. Vote no PNR. Quem está contrário à política governamental, vote neste partido que é contrário à imigração. Agora, embora em termos didáticos, até estou tentando separar e mostrando um pouco os aspectos verbais, e agora vou mostrar um pouco os aspectos não verbais, todos eles estão em sintonia. Evidentemente, todos eles estão nesse universo, e é importante que nós possamos descortinar, demonstrar e desconstruir esse universo para mostrar o verdadeiro significado desses cartazes e desses outdoors políticos. Agora, analisando a questão do não verbal, da multimodalidade, dos outros aspectos semióticos que aqui ocorrem, o que nós podemos ver? Que, do ponto de vista tipográfico, observam-se 3 aspectos importantes. Em primeiro lugar, a unidade textual 1, baixa de migração, é apresentada em destaque, com a tipografia em tamanho superior à das outras unidades textuais, com apenas a primeira letra em caixa alta, que evidencia a própria tese do texto apresentado. O país não deve ter imigração, que é igual baixa de imigração. É a própria tese do texto, né? As demais UTs, por seu lado, são apresentadas, UTs, repito, unidades textuais, são apresentadas de forma gradativa em tamanho mais reduzido, funcionando como uma espécie de argumento para sustentar a tese principal. Salienta-se que o destaque atribuído à unidade textual 1 também se deve ao fato de que, normalmente, os outdoors políticos, eu digo isso em Portugal e em muitos lugares, né, são colocados em estradas ou rotatórias, né, ou rotundas, lugares em que, para se ler, nós temos que ter uma boa visão das letras. Então, na verdade, até o tamanho em caixa alta tem a ver com essa questão, né? E com isso nós reforçamos também a importância do constrangimento genérico sofrido pelo cartaz. Um cartaz
ele tem essas questões genéricas. O próprio lugar de circulação em que ele é afixado, né, infringe determinadas regras para a feitura e para a materialidade desse cartaz. E a questão tipográfica é um exemplo disso. Em segundo lugar, estou falando da questão tipográfica, né? Observa-se que há um baixo teor de expansão utilizado entre as letras das unidades textuais, que se apresentam de forma espremida, demonstrando talvez metaforicamente a união de todos para o combate ao movimento da imigração em Portugal, uma vez que, como já afirmado, os nacionais é que devem ser, acima de tudo, protegidos. Em terceiro lugar, todas as unidades textuais acima apontadas demarcam seu destaque e sua unidade por apresentarem uma tipografia em itálico, diferenciando das demais unidades do cartaz. Por outro lado, o slogan do próprio partido Portugal aos Portugueses aparece em caracteres retos, com todos os caracteres em caixa alta e com alto teor de expansão entre as letras, evidenciando a relevância do próprio caráter de pertencimento do PNR. É um partido dos portugueses. E até a cor vermelha, né, que faz uma menção também às cores da bandeira nacional, verde, vermelho, e ao próprio slogan do partido, né, vermelho, também faz toda essa conexão. E aí nós vemos a importância da cor como uma espécie de... para estabelecer exatamente a questão da textualidade, né, estabelecendo a coesão textual. Os demais aspectos que compõem o cartaz, como o site do partido, o nome do candidato, o Objetivo 2009, aparecem à direita do cartaz, mas em caracteres menores, demonstrando a pouca importância a eles associada. Lembremos que em Portugal, nas eleições, votamos no partido, implicitamente nas ideias por ele defendidas e não exatamente no candidato que a representa. Em termos interacionais, o que nós podemos dizer? Lembrando da questão dos significados representacionais, interacionais e textuais, né? O que nós podemos dizer em relação aos interacionais e composicionais, desculpa. Em relação aos interacionais, o que nós podemos dizer? Observa-se a existência de um ângulo baixo relativo à imagem do candidato, à direita do cartaz, demonstrando claramente uma assimetria entre ele e o eleitor. Existe por parte deste um contato visual com este mesmo leitor, se vocês perceberem, ele está de olho direto no leitor, incitando-o simbolicamente a ação na defesa do nacionalismo, né? E esse olhar, né, e essa postura, né, em termos interacionais, de superioridade, é algo interessante a ser analisado e demonstrado e mostrar aos alunos, né? De que forma o ângulo de tomada da fotografia pode também dar determinados efeitos ao texto e transmitir determinado significado. No que tange ao aspecto composicional, nota-se que a sigla do partido e a imagem do candidato estão posicionados à direita do cartaz, no domínio do novo, implicando aquilo que o partido pode reivindicar em termos de mudança a nível nacional. Por outro lado, no domínio do dado, né, que é exatamente a parte da esquerda, estão questões já conhecidas e difundidas, o próprio slogan, tudo isso. Então, essa questão do dado e o novo também são aspectos importantes a serem ressaltados, porque normalmente, como a Audrey acabou de falar na outra, é exatamente o nosso movimento do olhar. Começamos a ler da esquerda para a direita, né? Então, o novo sempre é demonstrado do lado esquerdo, do lado direito, né? E isso é um aporte interessante também em termos de leitura, em termos de produção textual. Evidentemente, apesar da relevância dessas unidades textuais presentes no domínio do dado, até por marcarem uma tradição do próprio partido de teor nacionalista, a representação visual do presidente partidário aparece em primeiro plano, devido ao seu tamanho, ocupando a parte direita do cartaz. Embora a imagem tenha pouco brilho e pouca carga de luminosidade. O que o distingue
sobretudo, é a analogia que possa vir a ser estabelecida entre a imagem do candidato e as representações já socialmente partilhadas que todos têm de Adolf Hitler, né? Aquela questão do nazismo que perpetua e os movimentos de extrema-direita vêm cada vez mais à tona no cenário mundial em diversos países, né? A imagem do candidato do PNR funciona como uma espécie de argumento por analogia, como eu disse. Tal similitude de traços é estabelecida tanto pela aparência física, quanto pelo olhar, fixo em direção ao leitor, caracterizando um caráter austero, dominador. Em relação a um enquadre, há um contato do ombro direito do candidato na parte superior com o próprio logo do partido, como vemos aí, PNR, e na parte inferior com o site do mesmo, enfatizando a conexão entre o presidente do PNR e o próprio partido. Bom, em suma, todos esses elementos que nós destacamos aqui, multimodais, corroboram para a dimensão argumentativa do texto e suportam a tese da posição contrária à imigração do partido. Por que por que trouxe isso para vocês? Porque exatamente para mostrar a importância de nós trazermos para a sala de aula questões, né, baseando-se em preceitos, realmente, no nosso caso, estamos mais voltados aí para a questão também da docência, nós temos questões teóricas envolvidas, mas sensibilizar os alunos e tentar desconstruir determinadas representações sociais que, de certa maneira, elas invadem a esfera pública e contagiam negativamente os nossos alunos e vários indivíduos, né? Quer dizer, compete também à escola, aos docentes, aos professores, tentar trabalhar essa desconstrução e fazer com que eles repensem e reconstruam outros agires, né? Um agir político mais cidadão, né? Na verdade. Passamos para o outro exemplo, temos um pouquinho de tempo. O segundo caso que eu trouxe já é mais recente. Vocês veem que essa questão da extrema-direita é um problema, quer dizer, problema entre aspas, que vai assolando ou vai penetrando em todos os países, né? E aqui não é diferente. Agora nós temos um partido que está atingindo e está tendo cada vez mais protagonismo, que se chama o Chega. Vamos contextualizar esse partido em termos de contextualização, sempre trabalhando a questão contextual, porque nós só podemos ler texto a partir do contexto. O partido Chega é considerado populista e nacionalista, ele foi fundado em abril de 2019, vocês veem que é muito recente, é liderado por André Ventura. Inclusive, esse candidato, ele é candidato, inclusive, atualmente à presidência da República de Portugal. É um partido centrado em polêmicas xenófobas, racistas, sobre os ciganos, minorias étnicas, que afirma terem vantagem em Portugal em detrimento dos cidadãos que trabalham e pagam impostos. Por exemplo, eu não vou analisar esse outdoor para vocês, é só mostrando um outdoor agora recente, que tem como lugar de circulação ali a Avenida da Liberdade, só para vocês identificarem o logo do partido e saberem do que se trata. Não vamos nos centrar em trabalhar, em mostrar os aspectos multimodais no outdoor, como eu disse, mas vamos também, vou tentar mostrar a incidência de outros gênios que estão vindo no marketing político, desde do Obama, e nós estamos agora com Twitter, Facebooks e várias outras ferramentas, né? Outros gênios digitais estão entrando na nossa esfera pública e o marketing político não é diferente, cada vez mais está indo ao encontro dessa tendência, né? Próximo. Contextualizando um pouco, então, essa postagem
ela surgiu em 27 de janeiro de 2020, é uma postagem que está no perfil do André Ventura, no Facebook, a seguir a um evento que ocorreu na Assembleia da República, em Portugal, em uma reunião de deputados de diversos partidos políticos, e, na ocasião, é apresentada uma proposta de um outro partido, que é o Partido Livre, que é um partido político de centro-esquerda, para que fosse devolvido às ex-colônias portuguesas o patrimônio relativo a essas colônias. E aí o André Ventura, na sua página no Facebook, ele reagiu primeiro no parlamento, né, a essa proposta. Vocês veem aí a Assembleia da República, a Joacine está, inclusive, isolada ali. Isso aí também demonstra algum tipo de apoio ou não apoio à deputada. E ele, no Facebook, faz menção a essa questão, atacando uma das representantes, né, a Joacine Catar Moreira, que é uma deputada luso-guineense de Guiné-Bissau, que estava presente na altura na Assembleia da República. E nessa postagem no Facebook, ele apresenta o posicionamento contrário e que veio acarretar vários comentários produzidos por internautas na web a partir da própria postagem do líder do Chega, né? Então, o que nós vemos? Se nós olharmos para essa postagem, né, e sempre lembrando que esses novos gêneros digitais, eles trabalham com uma outra dimensão, com uma deslinearização, como bem se coloca Pavot, né, no Tecnodiscurso. Quer dizer, estamos num outro nível em que todos os textos, eles são integrados, comentários junto com as postagens, comentários dos comentários, né? Quer dizer, existe quase uma simultaneidade de comunicação, quer dizer, a máquina e o homem, eles estão cada vez mais unidos dentro desse processo de construção e de interação nesse mundo digital. Só para tentar situar. Então, no Caso em Apreço, nós temos, a partir da notícia online, veiculada pelo jornal JN, Jornal de Notícias aqui, nós temos a postagem de André Ventura, comentando a notícia, né? E ele diz: eu proponho que a própria deputada Joacine seja devolvida ao seu país de origem, seria muito mais tranquilo para todos, inclusivamente para o partido, mas, sobretudo, para Portugal. Então, aqui nós vemos todo um discurso xenófobo, discriminatório, desse partido de direita, né, seu representante, e com os diversos comentários aqui que são colocados pelos diversos internautas, favoráveis ou não favoráveis à postura do André Ventura. Não vou me ater aqui mais a essa questão, precisaria de mais tempo e não vou ocupar, senão nós não teríamos tempo de discussão. A próxima. Próximo. Só para salientar, uma outra questão que surge nesses meios, nos meios digitais, desses novos gêneros digitais, são outras multissemioses, né? Os emojis, por exemplo, não é? E todas as outras questões que estão surgindo para contemplar esse outro universo digital com o qual nós nos debruçamos, né? Mostrando pontos de vista, mostrando as emoções, encapsulando referentes, né? E aí várias outras questões que merecem detalhamentos específicos. Próximo. Agora, qual é a relação a ser estabelecida em tudo aquilo que eu falei com a questão do letramento, que, na verdade, era a nossa questão, e a questão do letramento cidadão? No mundo atual, com o advento das novas tecnologias digitais de informação e comunicação, os novos desafios se impõem. É notória a fragilização da participação crítica dos alunos, dos indivíduos. Na verdade,
lidamos com práticas sociais, o letramento é uma prática social, né? E a participação crítica dos indivíduos é fundamental. O indivíduo letrado é aquele que tem condições de descortinar criticamente, desconstruir um texto, como nós fizemos, e depois reconstruir e refazer a partir, exatamente, e lembrando de Vygotsky, né, a questão da reconstrução, né, daquela zona, né, que nós temos que ultrapassar para atingir o nosso desenvolvimento como cidadão e como indivíduo, né, participante ativamente também no seio social. Como afirma a Rojo, estamos na época do lo-autor, né, no exercício praticamente simultâneo de produzir e interpretar textos, e nós temos que evoluir nesse sentido. Como lidar com o que se denomina um letramento cidadão, de forma a conscientizar os nossos alunos no nosso ofício que todos, no exercício da democracia, nós temos direito à igualdade, à educação, à moradia. Defendo aqui, então, isso é uma coisa importante, que nós trabalhemos direitos humanos, trabalhemos com textos veiculados a questões de discriminação, de xenofobia, a questão do direito à propriedade, o direito ao ensino, né? Existem várias questões, o direito ao ambiente, né? Que cada vez mais está afligindo o ser humano, tá? Então, todas essas questões, elas têm que ser levadas para a sala de aula, textos são levados. Foi feliz até porque a Áurea, na comunicação anterior, na fala anterior, falou a questão das pegadas, questão da pegada ecológica, e tudo isso, que é o direito ao ambiente, né? Isso tudo tem que ser levado para a sala de aula numa visão interdisciplinar cada vez mais, é a linguística atuando junto com as outras áreas do conhecimento para enriquecer o nosso aluno dentro desse percurso, né? Para tornar um cidadão realmente multifacetado. Cada vez mais, precisamos de uma sociedade mais assim, né? Então, esse olhar crítico é fundamental, um olhar crítico e não segmentado e positivado, ou seja, como preconizava as ciências humanas ao longo de séculos, né? Quer dizer, o compartimento de todas as disciplinas. Não, hoje em dia nós temos que trabalhar numa perspectiva transdisciplinar e interdisciplinar para melhor engajar o aluno e fazê-lo agir também, ser um agente também de mudança social. Conclusão. Próximo. Com esta contribuição, mostramos a relevância de todos os aspectos multissemióticos, multimodais, e aqui eu não faço essa questão, que é uma questão pertinente em termos teóricos, para que possamos descortinar criticamente um texto, não descuidando da relevância social, para mim é fundamental, a ele atrelada, que para mim é o ponto fulcral. Temos nosso dever como formadores, é formar cidadãos. E o que é cidadão? É um indivíduo ciente dos seus direitos e dos seus deveres, né? Enquanto um ente social, político, né? A cidadania está constitucionalmente instaurada, como eu disse, mas ela não é na prática exercida, né? Então temos que ver, por que não trazer a Constituição do Brasil, a Constituição da República Brasileira, a Constituição brasileira para a sala de aula, para discutir aqui a CRP, a Constituição da República Portuguesa, para discutir em sala de aula, e analisar esses textos com eles, com exemplos do dia a dia desses alunos, né? Hoje em dia, com tantas redes sociais, podemos trazer vários exemplos e tentar associar, né, essas questões. Procuramos salientar também a importância da interconexão entre teorias diversas e áreas de conhecimento distintas, propiciando uma abordagem multiperspectivada do texto, como pontua Schnotz, né, 2009. Ao trazer temáticas de relevância social para a sala de aula e descortinando-as com textos que circulam, inclusive os mais acessíveis agora aos alunos, como eu disse, pelas redes sociais, a língua portuguesa, ela adquire um enorme protagonismo, porque ela tem um papel fulcral
para desenvolver junto aos alunos um letramento cidadão, que implica conscientização, como já disse, dos direitos enquanto cidadãos politicamente atuantes e inquietos, reflexivos. E a última, prestando uma homenagem, fechando a próximo, desculpa. Trago para vocês uma fala que eu achei muito pertinente da professora Magda Soares e uma homenagem que eu presto a ela, precursora, posso dizer assim, do letramento no Brasil. Na sua fala da live da Brelim, quando ela descortinava e falava sobre seus livros e toda a sua obra, ela trouxe essa menção do José Saramago, que diz: tudo no mundo está dando respostas, o que falta é o tempo das perguntas. E o que nós temos que fazer com nossos alunos é isso, é incentivá-los a fazer perguntas, a refletir, a pensar criticamente de forma a poder agir como cidadão e não ser uma simples marionete, aquela que vai, onde vão todos, né? Que é isso que nós estamos vendo aí no mundo, infelizmente. E temos esse papel também na sociedade. Obrigada. A próxima. Desformatou a bibliografia. Peço imensa desculpa. Depois... já está. Muito obrigada. Muito bem, retornamos às 3 agora para um pouquinho de debate. Não temos tanto tempo assim. As manifestações no chat foram muito simpáticas, todos elogiando os 2 trabalhos e agradecendo por essa contribuição. Como vocês disseram, um tema que suscita, né, muitas questões e tem muitos estudos em andamento, então as pessoas agradeceram muito por essa oportunidade. Eu vou fazer, então, uma pergunta para cada uma, entre as várias que estão colocadas lá, depois eu sugiro que vocês deem uma olhada, né, e confiram todas. A Audrey entrou no chat e já foi respondendo algumas ali, né, mas eu vou fazer uma pergunta para cada um e depois uma pergunta final para ambas, que eu acho que vai ser interessante também ouvi-las em relação a isso. Vou começar apresentando uma pergunta para a Audrey, que foi uma pergunta da Dayana Gomes e do Fred Diniz, sobre o humor, né? Então, a Dayana se preocupa assim, quando o leitor não consegue reconhecer o humor, como fica, né, essa questão do humor diante ali das charges, né? E o Fred se preocupa também com o que você acha, né, de pensar nessa relação imagem-texto para construir o humor, né? Então também preocupado com essa construção do humor nessa relação imagem-texto. Então, se você puder comentar essas 2 questões, acho que o público vai gostar também. Ótimo, obrigada, porque era até uma questão que eu gostaria mesmo de chamar a atenção, porque quando eu falo o humor no cartoon, na verdade eu estou falando da intenção de fazer o efeito de humor. O humor, ele é muito particular, né? Às vezes o indivíduo não acha graça na piada, como dizem, né? Então, esse humor, para ser concretizado, vai depender do indivíduo, mas a intenção de fazer humor está ali presente no cartunista, né? É só a intenção. E, realmente, esse humor vai ser sempre na relação do verbal com o não verbal. Não só o humor, a própria crítica, porque às vezes você não acha graça, mas percebe a crítica, né? Então, toda a função do cartoon, ela vai estar exatamente nessa relação do verbal com o não verbal. Não sei se eu respondi, mas... Não, eu acho que sim, né? E, bom, vai mexer um pouquinho mais ainda com essa questão do humor na pergunta geral que eu vou fazer para ambas. Em relação à sua fala, Rosalice, surgiu até um debate ali no chat em relação ao conceito de enunciado.
né? Então, se a gente pode considerar o Aldoro um enunciado completo, um todo, mas também você chamou de enunciado, as partes compõem esse Aldoro. Então, eu vi que gerou ali no chat uma discussão sobre isso. Então, se você puder trazer mais algum elemento para que todos possam acompanhar aí a sua reflexão. Obrigada pela pergunta, Isabel, e obrigada. É um prazer responder essa pergunta, que realmente não é consensual, né? Porque depende da linha teórica que a gente segue. Exato. Se nós seguimos Bakhtin, aí é o enunciado, né? Grande enunciado, né? Nós, enunciado concreto, quando eu falo enunciado, eu estou a dizer não o todo, eu estou a dizer ali cada parte com as unidades textuais, né? Para mim, aquilo ali, cada um tem um significado e por isso se chama unidade textual, né? Como parte de um todo, né? Mas é uma outra maneira de se ver, quer dizer, é uma maneira de se analisar. Né? Eu poderia analisar como todo ou tentar é um puzzle, né? Ou tentar encaixar tudo para ver, e aí, por isso, essa segmentação. Mas essa pergunta é muito pertinente para nós, né? Em termos teóricos. Obrigada pela pergunta. Aí eu acho que assim, a pergunta que ambas poderiam discutir é a questão da fake news, né? Então apareceu lá no chat, né, que a gente tem aí uma frequência cada vez maior, né, desse recurso, nem sei gênero, bom, tem muita discussão em torno disso, e a questão do humor ligado à fake news, então como é que a gente consegue fazer essa construção, e mesmo a questão do uso social aí, né, da linguagem dentro das fake news, então surgiram questões em torno disso que eu acho que ambas podem trazer contribuições para a gente pensar alguns aspectos, né, também um ponto ainda cheio de divergências teóricas, mas a gente gostaria de ouvir vocês em relação às fake news. Quer falar, Adriana? Fala. Posso falar primeiro? Cumprir a ordem. Né? Exato. É engraçado essa questão da fake news, porque realmente é uma preocupação que tem surgido muito como discussão. Toda vez que trazemos um texto mediatizado, vem ao de cima a questão da fake news, que é um problema sério e, inclusive, já está a ser muito discutido na academia, né? Como evitar, como fugir das fake news, né? E isso é um problema que eu vejo solução quando ensinamos. Não é solução, mas uma busca, uma maneira de furar isso é insistir em que fonte você vai buscar essa informação, né? Porque o que está acontecendo é que eu encontro professores professores, eu digo assim, porque é o nosso papel social que estamos aqui, né? Para nos sentirmos representados. Então, eu tenho encontrado professores preocupados com essa questão do fake news, mas eu tenho encontrado professores, ao contrário, que acreditam nas fake news. Eles próprios estão sendo induzidos em ter opiniões a partir dessas fake news. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, é que se assumirmos a posição de realmente fazermos um ensino de leitura crítica, nós vamos preparar os nossos alunos para perguntar, como diz o Saramago, né? Porque as respostas, todo mundo dá respostas, mas e as perguntas que são feitas, né? Porque uma das questões, um dos problemas que está surgindo em termos de leitura é que as pessoas estão fazendo associações de ideias e preposições que não têm causa e efeito, assim, que você diz, mas não foi isso que aquela pessoa quis dizer, mas o que está a se passar aqui? Então, a fake news ela é construída de várias ordens, começa na decodificação, que se calhar não está sendo feita, não sei, da maneira, principalmente do não verbal, né? Até um posicionamento crítico diante daquilo. E esse posicionamento crítico é formado como? Com o aluno tendo uma percepção do seu papel social na sociedade, né?
quem é que eu sou, né, na sociedade? Qual é o meu papel social aqui? Né? Qual é o grupo social a qual pertenço? Não é? E aí a gente ensinando a questionar sem medo, porque é outra questão que está a surgir aí, é que muitos estão com medo de trazer alguns temas para a sala de aula. Eu tive problemas para fazer um artigo, porque eu apresentava uma capa de revista. Ah, não, isso é polêmico demais. Eu disse, não, mas então temos que discutir exatamente os polêmicos, né? O que está sendo passado aqui. E eu acho que isso é uma das questões que a gente vai ter que ter coragem também de fazer essa pergunta, né? O que vamos ensinar aos nossos alunos? Muito bem. E Rosalice... desculpa. Fique à vontade. Rosalice? Não, essa questão das fake news é um problema seríssimo atualmente, né? E concordo plenamente com tudo que a Áurea disse, e eu colocaria mais uma coisa, eu acho que a gente tem que checar a informação. Quer dizer, a questão das fontes foi colocada, mas sei que ensinar o aluno a fazer buscas, né? E certificar da veracidade dos fatos. Essa é uma questão. E o que a gente mais vê dentro do meio político, então, é uma coisa absurda como isso está sendo usado como uma forma de propaganda política. Né? E descortinar isso. Agora, até que ponto a gente consegue fazer isso em sala de aula, não sei. Qual é a liberdade que nós temos institucional para fazer isso? Não sei. Quer dizer, são várias questões. É uma questão complicada. A academia vai discutir. Agora, levar para a sala de aula e desconstruir isso e mostrar, que são elas, porque aí entram outras questões, e até que ponto nós teremos liberdade para. Isso aí é uma questão, e é fundamental. Transformação vem disso. Então, no chat, muitos comentários, né, agradecendo e partindo mesmo das discussões que vocês fizeram, tocaram nesse ponto que Rosalise traz, né? Então, outras forças, né, outras coerções sociais pelos quais o professor passa, né, que passa pela formação, né, quando foi feita a formação, que formação foi essa, o currículo da escola, né, as forças institucionais, os lugares de poder, né, então são muitos os aspectos que estão ligados, mas me pareceu que vocês duas trouxeram pontos bem específicos que os professores podem começar a observar e trazer alinhado aos conteúdos de estudo da língua e da linguagem em sociedade, para ir abrindo um pouco a reflexão, se não plenamente, totalmente, né? Mas ir abrindo essa reflexão para o entendimento dessa composição, né, cada vez mais múltipla que a gente observa em sociedade, né? Então, acho que isso no chat ali as pessoas perceberam bem, né, essa contribuição que essa mesa trouxe para essa reflexão. Palavras finais, meninas. Áudrea, começa você. Palavras finais. Bom, é difícil. Agora passou um mundo pela outra mesa. Outra mesa. Outra mesa, né? Mas o que eu quero passar, assim, não desanimar. Eu vou passar mais uma questão pessoal e particular. Né? Eu tenho encontrado muitos colegas desanimados, né? E agora não podemos baixar os braços, né? Os alunos precisam da gente, precisam do mínimo que a gente consiga fazer, não é? Precisa dizer eles que eles não precisam ter medo de fazer perguntas, né? Que as perguntas são salutares, né? Para terminar, eu queria só dizer, há uma tirinha da Mafalda, né? Há uma tirinha da Mafalda Quino, que faleceu, em que o irmãozinho dela pergunta a Mafalda, né? Onde está o pai? E ela diz, o pai teve que sair para trabalhar. E ele pergunta, por quê? Ele diz, não, para trazer dinheiro para casa. Aí ele pergunta, por quê? E ela começa a descortinar, e ele sempre, por quê? E ela sempre diz assim, um candidato ao gás lacrimogêneo. Tão novinho já é candidato ao gás lacrimogêneo. Né? Então, o próprio
porque é uma atitude subversiva. E pelo menos a gente não perca isso, né? Não perca esse porquê nosso particular e que isso seja passado em sala de aula. Muito bem. Rosalice. Bom, antes de mais, olha, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. É um prazer imenso partilhar, né? É verdade. Nós estamos muito tempo fora e, ao mesmo tempo, próximos, muito próximas aí de tudo, né? Com a nossa cultura, é muito importante nós partilharmos isso tudo, essas experiências, né? Bom, essa é a primeira coisa. E segunda coisa, o que eu ia dizer é que nós temos que resistir, sempre, sempre. A transformação depende de nós. Eu sei que é meio caricato falar, né? Tudo depende de nós e nós conseguimos chegar lá. E eu acho que nós, no Brasil, e eu digo isso morando fora, eu vejo uma atuação muito intensa e muito significativa do corpo docente nesse percurso agora, de época de pandemia, né, que estamos passando. A Bralinha ao vivo, tantos eventos estão sendo realizados, né, uma formação, uma busca constante de informação, de formação e de transformação. Isso é prova de que nós somos capazes e nós vamos sair muito mais fortes. É isso que eu tenho que dizer. Muito obrigada. Que beleza! Palavras de incentivo das duas. Sempre, otimismo. Ótimo. Muito bem, gente. Chegamos ao nosso horário, nós temos mais uma mesa começando às 16h30. Algumas questões ficaram, não foi possível responder agora, mas a interlocução continua, né? A Audra já disponibilizou o e-mail dela ali no chat e a Rosalice também apresentou para a gente ao final. E é isso, né? Temos tudo para fazer ainda. Um momento de reflexão sobre tantas coisas interessantíssimas que a gente pode continuar discutindo. Mais uma vez, em nome da organização, nós agradecemos muitíssimo a ambas. Muito obrigada. Pela presença, por esse momento tão agradável aqui dentro do nosso evento. Então, obrigada. Até logo mais. Até tchau, breve. Tchau. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.